Essa passagem é muito interessante porque, por exemplo, tem pessoas que entendem que é uma parábola, né? Inclusive na apostila está escrito parábola aí, né? Sendo que eu particularmente penso ser uma história, tá? Até porque não existe nenhuma parábola nome próprio, e aí a gente vê dois nomes próprios, tá? Então eu penso ser uma história. E nessa história nós vemos que, vamos ver aqui o texto, ó, Lucas 22, 23, ó. A história do rico e do Lázaro, Jesus faz referência ao Hades. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Seio é ao lado, é junto, né, de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aí inferno no grego é Hades. Na maioria das vezes que você vai ver aí na Bíblia, nas traduções, está escrito inferno, né? Só que o inferno, no grego, no Novo Testamento, muitas das vezes, a sua maioria, é Hades, certo? Então, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, fala, e a sua alma não permaneceu no inferno. Está falando de quem? De Jesus. Caramba, Jesus foi para o inferno, ele foi para o Hades. Tá? É que traduzir inferno, porque inferno do latim é infernos, mundo inferior. Então, Jesus foi para o mundo inferior, tá? Ele foi para o Hades, a alma dele foi para o Hades e o corpo ficou sepultado. Então, no Hades, o que é o Hades? É o equivalente do Sheol no hebraico. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos, e levantar os olhos aí não é olhar para o céu, porque se desceu, né, como é que a pessoa vai ter uma visão do céu? Levantar os olhos é olhar adiante. Lembra, Jesus falou lá para os discípulos, em João capítulo 4, né? Levantai os olhos, erguei os olhos e vede os campos. Né? Levantar os olhos, erguer os olhos é olhar para frente, olhar adiante. Levantou os olhos e viu ao longe, está vendo aí? Longe, né? Abraão e Lázaro no seu seio, junto dele. Então, quando a pessoa morre, e aí é que está a questão, né? Ela vai para onde? Nós comumente dizemos que a pessoa morreu e foi para o céu. Não precisa nem ser crente para dizer isso. Você vê esse desenho animado, você vê isso daí, né? O ímpio fala isso, novela fala isso, todo mundo fala isso. Mas isto nada mais é do que uma raiz católica. A gente saiu da Igreja Católica, como nós falamos na primeira aula, mas ela continuou algumas coisinhas ali ainda, que a gente ainda continua crendo. Até crente que depois que se converte ao catolicismo ainda fala, mais minha Nossa Senhora, ainda continua falando essas coisas ainda. Né? Descer? Ah, tá. Ainda continua falando isso ainda. Mas é a raiz que carrega. A criança não aprendeu nada de teologia, mas ela fala, mamãe, eu vou para o céu. Ela não estudou nada. Mas por quê? Isso já faz parte da cultura. É a cultura que todos nós crescemos nela e acabamos falando por falar. Mas quando eu olho na Bíblia, eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso na Bíblia, eu não vejo nada falando que nós vamos morar no céu. Todos os profetas, eles dizem uma só voz, que nós herdaremos a terra. Eu desafio, né, qualquer irmão que encontre um texto do Antigo Testamento que um profeta profetiza que a igreja vai morar no céu. Não tem. O que nós vemos e que o pastor falou é que existe uma aliança com Abraão e a sua descendência, e nós vimos quem é a descendência, que é o corpo de Cristo, e que essa descendência vai herdar a terra das peregrinações de Abraão. Então, da onde nós tiramos essa ideia de que vamos morar no céu? Eu te explico. A gente já vai voltar, para não esquecer de idade, não. Eu vou te explicar de onde nós tiramos essa ideia. Porque lá no 4º século, havia um homem chamado Agostinho de Hipona. E todas as profecias que eram referentes à posse da terra, ele espiritualizou. Cidade de Deus, exatamente, o nome do livro é Cidade de Deus. Ele espiritualizou esses textos. Textos esses que nós lemos hoje, por exemplo, Sofonias, de Reino Milenar, que nós lemos ontem, Zacarias, que vamos ler depois, vários textos foram espiritualizados, que é chamado de amilenismo. Então, lógico, se você não tem um reino para reinar, qual é a nossa única saída? Vamos morar no céu.
Testemunho de Jeová prega isso também, que os 144 mil vão morar no céu. E aí, a igreja veio caminhando dentro dessa linha milenista, e não à toa muitos reformadores são milenistas, porque ainda trouxeram esse ranço ainda da igreja católica. Mas antes do catolicismo romano tomar conta da igreja, ninguém cria nisso. Ninguém cria. Todos criam numa vinda de Jesus pós-grande tribulação, e de imediato já instaura o reino dele. Essa era a esperança da igreja. Mas aí, aos poucos, foi introduzindo novas doutrinas, novos mestres começaram a aparecer. E aí a igreja, aos poucos, veio restaurando. Você sabe que a pregação do reino literal sobre a terra, isso não aconteceu na reforma ainda se cria no reino milenar. Isso veio depois, muito mais com os rivalistas, né? No século XX. As Assembleias de Deus retornaram com a pregação do reino milenar literal. Isso é novo, gente. Alguns anos atrás ninguém cria nisso. Por que não cria? Porque estava começando a restaurar aquilo que se havia perdido com a apostasia. E agora a gente está começando a enxergar e tentando ajeitar essas coisas. E nada do que nós falamos aqui hoje, nós falamos por nós mesmos, só estamos mostrando a palavra de Deus. E ali nós observamos o quê? Que no Hades as almas vão para lá. Quando o ladrão ele morre, e Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que Jesus está dizendo, olha, no seio de Abraão é um local deleitoso. No seio de Abraão é um local de glória, porque ainda que os mortos estejam ali, mas é um local de descanso, é um paraíso, e é para lá que eu vou. E quem vai para o seio de Abraão já tem a sua entrada garantida no reino. Ele pede para entrar no reino, ele fala, você vai no reino comigo, porque hoje o seu carimbo que você vai para o reino é que você vai comigo para o paraíso, nós vamos juntos para o seio de Abraão. Não foi para nenhum outro lugar Jesus, ele foi para lá. Mateus capítulo 12, versículo 40, se eu não me engano, vai dizer que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe, assim é necessário que Jesus também fique, o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no seio da terra, no interior da terra. Então Jesus ficou no interior da terra. Tem um Citroën, é Citroën, alguém tem um Citroën aqui? Acho que é um Citroën. Está aqui, parece que num local onde está atrapalhando a passagem. Eu não sei, a saída, né, de uma pessoa. Não sei se é o seu, então, ou se é o do... É no número 195. Em frente ao número 195. Aonde? Não sei. Mais aqui assim. Uma casa mais acima aí na parte direita. Tá. O irmão vai ver se é o dele, se não for o dele, é o seu, né? Amém, amém. Vocês estão entendendo, gente? Nós aqui, nós estamos querendo desfazer nada, nós estamos querendo acrescentar para os irmãos o que está na Bíblia. E isso é importante para você, porque você vai... Qual é a sua espada? A sua espada é a palavra. E eu particularmente, por ser também um apologista, eu sou formado em apologia pelo Instituto Cristão de Pesquisa, eu gosto de estar sempre respondendo a questão da minha fé. Pedro fala isso, 1 Pedro 1,15, está sempre prontos a responder sobre a sua fé. Então, temos que ter a resposta para as coisas. Tá? É importante nós termos as respostas. Claro, a gente tem que saber de tudo, mas o que Deus confiou a nós, a gente precisa saber falar e defender. E nós, como tem muitos pastores aqui, isso não é uma questão de opção, isso é uma obrigação, a gente ter um alimento sólido para as nossas ovelhas. É uma obrigação. Lucas 16, 26 diz assim, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, neste lugar, neste abismo, existe, aliás, nesse local, no Hades, existe um abismo que separa, né, como se fosse aqui o paraíso, aqui, ó, pronto, tá aí, ó, seio de Abraão, tá? O abismo, lembra lá de Apocalipse 20, que foi lançado no abismo, né, Satanás, a antiga serpente? É aqui que ele vai ser lançado. Tem um texto em Isaías que fala, acho que Isaías 14, que diz que
Você sabe que a primeira ressurreição é só para os santos, né? Amém? Só a igreja que vai ressuscitar. E então vai existir gente lá ainda. Esse grupo aqui ressuscita primeiro. Esse grupo não. E Isaías 14 diz que eles veem aquele que debilitava sobre a terra caindo, passando por eles aqui, ó. Quando eles veem, eles começam a falar, a zombar dele. Não era você que ficava debilitando sobre a terra, causando guerras e tal? Eles estão vendo Satanás caindo, Satanás vai passar por eles, ó. Está lá em Isaías 14. Tá? Então, aqui é o local para onde Satanás vai. Tem o seio de Abraão, local de tormento, e aqui o pastor Damaso depois vai falar quem são esse grupo aí. Nós aprendemos ontem que são 4 dimensões do reino, certo? Essas dimensões espirituais é justamente o mundo inferior. Por isso é chamado de inferno. Tá? Muito, palavra inferno hoje é uma palavra pejorativa, vá para o inferno. Né? A pessoa, você vai cair para o céu ou cair para o inferno? Inferno é um lugar onde vão os mortos. Se eu for falar teologicamente, eu vou dizer, eu quero não, né? Se eu morrer, eu vou para o inferno. Se eu falar teologicamente, é isso. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Agora, se eu falar culturalmente, eu não quero. Porque inferno, culturalmente, é sinônimo de condenação. Né? Mas inferno na Bíblia é local de dimensão espiritual para onde vão todos os mortos. Para onde vão todas as almas. E no inferno, que também é chamado de Hades, ali sim tem os condenados e tem também os santos. Aí é onde tem a separação. Perfeito? Você pode ler na sua Bíblia aí bem tranquilo. Tá? Por exemplo, Jesus fala assim, ó, em Mateus capítulo 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí tem gente que pega esse texto e espiritualiza o texto. Da guerra espiritual ninguém pode ir contra a igreja. Na guerra espiritual a igreja vence. Só que o texto não está falando nada disso. O texto está falando que ele está aperfeiçoando a igreja, edificando a igreja nele, que é nele, né, que Pedro falou, tu és o Cristo. Então nele seria edificada a igreja, em Cristo. E quando ela estivesse totalmente edificada, as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja. Isto é, quando a igreja estiver perfeita, plena, sem pecado, glorificada, aí as portas terão que cuspir, vamos dizer assim, né? Os santos, porque ela não tem como reter ali, os santos sem pecado, porque qual é o salário do pecado? É a morte. Se não tem pecado, não tem morte. Então as portas não prevalecem contra a igreja. É isso que Jesus está ensinando. Não é guerra espiritual. Ele está falando de ressurreição. Aquele texto trata de ressurreição. Certo? Na verdade, Jesus desceu até as partes inferiores da terra, Efésios 4:9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quando que Jesus foi para as regiões inferiores da terra? Na sua morte. E quem ele levou com ele para lá? O ladrão da cruz, que ele chamou de paraíso. Perfeito? Fechou? A Bíblia não se encaixa, as pessoas ficam causando um monte de confusão. Por quê? Porque não tem a revelação. Se eu aceito que Jesus ele foi para a região inferior da terra, essa região inferior é o Hades, e no Hades tem o seio de Abraão, que Jesus também chama de paraíso, acabou o mistério do texto do ladrão da cruz. O Hades é uma dimensão espiritual ali, de onde é dividido, né? Ali, né? Onde está o lugar. Isso. Tudo isso aqui é Hades, ó. Tudo isso aqui. Isso aqui é Hades. É o Sheol. E no Hades existem as repartições. É onde quem ressuscita primeiro aqui de lá. O seio de Abraão. Depois aqui. Seio de Abraão, paraíso, lugar glorioso, lugar de descanso, tudo nomenclaturas diferentes para dizer a mesma coisa. Perfeito? Olha aqui, isso aqui é um texto de um pai da igreja, Irineu de Leão. Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo. Quem é que foi Policarpo? Discípulo do apóstolo João. Então o apóstolo João ensinou a Policarpo, e Policarpo, ele ensina a Irineu, que foi nomeado bispo da França, né, da cidade de Lyon. Olha o que ele diz aqui. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser primogênito entre os mortos, e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra, no Hades, antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos,
e assim subir ao Pai, deve-se envergonhar os que afirmam que o inferno é o nosso mundo e que o homem interior, ou seja, a alma, sobe para um lugar supraceleste, deixando aqui o corpo. Morreu, foi para o céu. Você está dizendo para mim, então, que quando a pessoa morre e vai para o céu, ela no céu tem pecado. Porque a alma está em pecado, o que segura ela a morte é o pecado. E agora? E o que prende a pessoa à morte? Não é o espírito de morte, não é o demônio? Porque a morte também será lançada no lago de fogo e enxofre. Então, você está dizendo para mim que na presença de Deus também tem um demônio lá. Um espírito da morte lá. É só isso que você está dizendo. É só isso. Esse texto é um texto do ano 185 depois de Cristo. 185 depois de Cristo. Tem a questão do credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos. O apóstolo cita que Jesus ficou na mansão dos mortos. Ele chama da mansão dos mortos. Sim, o credo dos apóstolos. Irineu chama também mansão dos mortos. Ele usa essa expressiva também. Né? Aonde estão os mortos, gente? Não é no céu. No céu é para quem está vivo. Para quem está vivo. Não sei se vai falar aí a respeito do estado da morte, do descanso, vai falar mais na frente. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Então, é interessante falar que as almas interagem, que tem muita gente que pensa... Vamos embora. É porque também está no texto aí de Lucas, né? Que fala que os mortos estão interagindo. Isso é uma outra crença que as pessoas carregam também, que dizem que as pessoas estão inconscientes. Né? A inconsciência da alma, porque diz a palavra descanso, né? Dormiu. Diz a palavra dormiu. Só que a palavra dormir, não necessariamente na Bíblia tem a ver com tirar um ronco. Estão lá roncando. Não é isso. Por quê? Por exemplo, despertas do que dormes. Pô, estou dormindo, mas no mundo espiritual estou desligado. Então, quando a Bíblia fala que eles estão dormindo, é que eles estão desligados do mundo debaixo do sol. Eles não estão conectados com as coisas que acontecem aqui. Eles não sabem o que acontece aqui. Eles estão dormindo. Mas não que eles estão em profundo sono inconsciente. Porque se eles estivessem inconscientes, Jesus não pregaria os espíritos em prisão. E não falava do rico e do Lázaro. Se estivessem inconscientes, né? Quantos textos, por exemplo, Apocalipse capítulo 6. Você pode abrir aí que você vai ver aquelas almas debaixo do altar. Que elas estão clamando por justiça. Eles estão lá, ó Senhor, Deus poderoso, né? Quando vingarás a nossa morte? Aí Deus fala para eles, olha, para eles ficarem calmos, né, tranquilos, descansar mais um pouco, até que se completasse o número dos mates, e dá para eles vestes brancas para que se vistam. Apocalipse capítulo 6, a abertura do 5º selo. Ou seja, por que são almas clamando debaixo do altar? Por que são almas debaixo do altar? Eles foram o quê? Sacrificados, não são mártires, certo? Então eles morreram, aqui está a terra, eles morreram aqui na terra, a terra se tornou um sacrifício vivo, não à toa ela é chamada também de átrio, tá? Lá em Apocalipse 11. E eles agora, a alma deles foram para onde? Debaixo do altar, no mundo inferior, estão debaixo da terra. A terra se tornou um local de sacrifício, porque eles são martirizados. Eles estão debaixo do altar, clamando, estão no mundo inferior. Almas debaixo do altar, clamando. Quem clama não pode estar dormindo, tem que estar acordado. O sangue de Abel também clama, porque o sangue está na alma, a alma está no sangue, né? Isso que fala a vida, né? Fala, querido. Pastor, tira uma dúvida para mim. Como o senhor falou aí que eles estão desligados, né? Sim. Debaixo do sol. Tem a ver com a palavra que diz que tudo que é desligado da terra é desligado do céu? Não. Isso aí, Mateus 18, quando Jesus fala isso, ele está se referindo a um julgamento. Se tiver 2 ou 3 julgando uma pessoa, tá? Esse julgamento aí, o que vocês decidirem na terra será decidido no céu. O que você desligar aqui será desligado lá, o que ligar aqui será ligado lá. Por 2 ou 3 testemunhas. Aí onde ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Esse texto não fala de igreja, esse texto fala de um concílio para poder decidir sobre o pecado de alguém. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Acho que eu preciso agora voltar para a apostila, porque aqui não tem na apostila esse texto de João 14, que é um texto muito importante também.
Tem aí? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem não, pastor. Mas tem na apostila, é isso? Ah, então vamos lá, na apostila tudo bem. Ótimo, aqui, ó. Deixa eu deixar essa imagem aqui para a gente fixar na mente, ó. Deixa aí, para fixar bem na mente. Vamos lá, ó. A atividade de Jesus no Hades, 1 Pedro 3, 18, 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, ou justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, ou seja, o Espírito ressuscitou Jesus, né? O Espírito glorificou Jesus, no qual também foi e pregou. Olha aí, como é que ele prega estando dormindo, né? Foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, ou seja, não é só Jesus que está acordado, eles também. Desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então Jesus foi lá e proclamou, não é que ele pregou para a salvação, mas ele proclamou a vitória dele, tá? Ele proclamou a vitória, e isso é um texto que prova, que tem gente que tenta procurar dizer que se Jesus pregou na pessoa de Noé. Olha isso. Pregou na pessoa de Noé. Não é isso que o texto está falando dos mortos. Noé pregou para morto? Não. Né? Então, esses que morreram, e o texto fala que é depois da sua morte, eles ouviram, né, Jesus proclamando. Então, há interação. Uma outra prova de interação, que é o texto que o pastor Márcio leu hoje aqui, é o de Hebreus 12:40, que vai falar que eles, sem nós, eles não são o quê? Aperfeiçoado. Eu posso aperfeiçoar alguém dormindo? Não. Para eu aperfeiçoar eles, que é a corrida de bastão, eles precisam estarem acordados. Por isso eles são vestidos de vestes brancas, ou seja, está chegando o momento da glorificação. Então há uma interação. Agora, isso já é uma conjectura minha, tá? Digo agora como homem, tá? Eu penso, não tenho base bíblica para isso, mas eu penso que quando, por exemplo, alguém que recebeu uma revelação aqui e vai para o mundo dos mortos, eles atualizam os mortos. E aí há um aperfeiçoamento. Eu penso ser assim. Há uma atualização, né? Eles recebem uma revelação que na época dele eles não tinham, e aí agora eles passam a ter. Eu estou dizendo como homem, ninguém precisa acreditar em mim não, é uma conjectura minha. Agora eu vou voltar a falar como na qualidade de um homem de Deus, agora aqui na revelação, tá? Vamos lá, ó. Na ressurreição dos justos, os santos se levantarão dos túmulos. Isaías 26:19 é um texto interessante que está aí, porque diz que o meu cadáver, né? E por que é importante usar esse texto? Porque tem muito cristão que acredita que nós não vamos ressuscitar nesse corpo aqui. Eles acreditam que vai ser um espírito que vai ressuscitar, não tem carne e sangue. Gente, me perdoe isso, eu posso falar com toda a certeza do coração. Isso é heresia. Isso é gnosticismo puríssimo, puríssimo. Falar que a pessoa ressuscita não na carne, mas só em espírito, é heresia. Como que eu vou me casar com Jesus e ser uma só carne com Ele, se eu não tenho carne? Não tem como. Então, é heresia, isso é heresia. Eu não tenho medo de falar isso, isso aí a gente pode sentar, conversar, tirar dúvida, porque isso é importante, irmãos. É a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer que Jesus não é Deus. É a mesma certeza que eu tenho que dizer que Jesus não é Deus é heresia, eu tenho que dizer que é heresia que nós não vamos ressuscitar, que nós iremos ressuscitar no Espírito. Isso é heresia. É heresia. A nossa carne, ainda que pecaminoso, ela se tornará o quê? Incorruptível. Porque isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não haverá uma troca, haverá um revestimento. Revestimento. Vai revestir. 2 Coríntios capítulo 5 vai falar do tabernáculo no céu. E nós seremos revestidos desta habitação.
Tá? Que o pessoal diz que aquele texto é de morar no céu. Não é. Aquele texto fala dos que vão morrer, ser despidos e serão revestidos de uma morada que está no céu. Que morada é essa? É o corpo incorruptível. É a incorruptibilidade, o que é mortal. Paulo fala, o mortal será absorvido pela vida. Certo? E a maior prova de que a nossa ressurreição na carne é que Jesus, ele disse que o espírito não tem nem carne nem ossos. Tá? Então Jesus, ele tinha carne e ossos. Se eu falo que a minha carne não ressuscita, eu estou dizendo o seguinte, que não existe ressurreição. O que é a ressurreição? É aquilo que está morto voltar à vida. A alma morre? Não. Jesus falou que para Deus, eles vivem. A alma não morre, gente. A alma só vai para uma outra dimensão. Ela está hoje presa no corpo. O corpo morre, a alma vai. Você continua, porque você é a sua alma. Né? A sua alma está presa no corpo. O corpo morre, a alma vai para o Hades. Agora, se não existe a ressurreição do corpo, então não existe ressurreição, porque a alma não ressuscita. A alma ela volta para um corpo ressurreto. Então, quando a pessoa fala que o corpo não ressuscita, ela está dizendo que não existe ressurreição. Está vendo o tamanho da heresia? E dizer que não existe ressurreição, o que Paulo fala? Vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé. A vitória de Jesus não é porque a alma saiu do Hades. A vitória de Jesus é que o corpo de Jesus voltou à vida. Esta é a verdadeira ressurreição. Essa é a ressurreição. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostei desse amém. Eu gostei desse amém. É isso aí. Vamos lá. Ó. E, opa, pode perguntar, querido. Explica aí. O texto que diz, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. Voltar para Deus é voltar aos domínios de Deus. É o corpo que volta para a terra. Tu és pó, e ao pó voltará. Né? Falando para Adão, o nosso corpo é pó. Tudo isso aqui é pó, é terra. Né? E ela volta às dimensões da natureza. Né? O físico, tudo que é físico é da natureza. É isso que ele está dizendo. O que é da natureza vai voltar para a natureza. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Que um é o corpo do homem e o corpo do animal. Né? Então é a natureza. O corpo da natureza, que é o pó, volta para a natureza, que está dizendo. E a alma volta para os domínios de Deus. Perfeito? Aqui está citando o texto de Eclesiastes. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele, não sei se é. Quando o corpo vira pó realmente, por exemplo, incinerado, aí vai ser refeito esse corpo. Sim. Mesmo corpo. Talvez seja essa a dúvida. Né? Sim, não, também será, porque você imagina, tem gente que perguntou assim, como é que o corpo vai voltar a ser ressurreto se ela foi incinerada, se ela foi para o fogo? Irmãos, o que teve de cristão queimado na fogueira... Poderia trazer a vida e trazer voltar o corpo de maneira como vai ser o... Ezequiel capítulo 37. Basta o ato de Deus, gente. Ezequiel capítulo 37. As coisas vão existir, basta ele abrir a boca e pronto. Nervo com nervo, junta com junto, pele com pele. Vai voltar. Porque a ressurreição, por si só, já é um milagre. O problema não é juntar o corpo, o problema é ressuscitar. O problema é ressuscitar. Então, se há ressurreição, o resto, deixa que Deus faz. Porque isso é fé. Né? A mesma fé que eu tenho para a ressurreição é a mesma fé que eu tenho para o corpo que volta à vida. Né? E aí você me pergunta, por exemplo, tem pessoas que foram esquartejadas. O corpo, a cabeça foi para um lado, a mão foi para o outro. E como é que Deus vai fazer? E Deus fica em crise por causa disso? Agora já era, meu Deus do céu. Meu Deus não, Deus falando com ele mesmo, né? Meu eu. Né? Meu eu. O que eu vou fazer agora? Né? Esquartejaram, como é que eu vou ressuscitar? Vou ter que pegar um anjo lá para poder juntar tudo. Né? Deus não entra em crise por causa disso. Né? Ele vai saber exatamente o que fazer com o corpo depois que entrou em decomposição. Deus já sabe que isso ia acontecer. Né? O legal é que Deus vai fazer voltar o mesmo corpo. Por quê? Porque nós seremos julgados pelas obras que cometemos naquele corpo. Entende? Então tem que voltar aquele corpo. Gente, isso aí tem como explicar cientificamente? Não.
Tem. Cientificamente, a ressurreição não, porque isso depende de fé. Fé. Eu tenho como explicar cientificamente que Jesus ressuscitou, porque tem testemunha. Agora, a ressurreição é fé. Não é essa pergunta, isso aí tudo bem. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Sim. O texto diz, o pó volta para o pó e o espírito volta para Para Deus. A pergunta é sobre o Espírito. Porque quando fala voltar para Deus, dá a entender que está indo para o céu. Lembra que esse texto, rapidinho, lembra que esse texto é do Antigo Testamento. Está em Eclesiastes. É do Antigo Testamento. E as almas iam para o Hades. Voltar para Deus é para voltar aos domínios de Deus. O salmista Davi fala isso no Salmo 139. Ele fala, se eu for para o céu, o Senhor estará. Se eu for para o profundo Sheol, tu também está lá. João 14, então, vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou estejais vós também. Preste atenção nessa palavrinha que está aqui, ó, no finalzinho, ó. Onde eu não estiver, não. O verbo está no presente, foi traduzido estiver. A palavra aí no grego é em mim. Primeira pessoa do singular do modo indicativo presente. Em mim. Você pode ver, se tiver um aplicativo aí do grego, você pode observar a revista corrigida e atualizada, ela já vem com essa tradução. Em mim. Primeira pessoa do singular do modo indicativo presente. Ele não está falando de algo futuro, ele está falando de algo presente. Porque para onde eu estou agora, aonde eu estou neste momento, estejais vós também. Então ele fala assim, agora vamos ler com essa mente, tá? Da onde eu estou e de onde eu estiver. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existem, agora, hoje, muitas moradas. Se isso não fosse verdade, se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Agora, preste atenção, eu vou preparar-vos. Preparar-vos. Ele não diz, eu vou preparar um lugar. Ele não diz, eu vou preparar para vocês o lugar. Ele diz, eu vou preparar-vos. É como se eu dissesse, eu vou preparar você o lugar. Eu vou fazer de você o lugar. Eu vou preparar-vos. Quando você fala assim, eu vou preparar-vos você noiva, você vai aprontar a noiva. É fazer de você o lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, porque ele vai morrer, vai ressuscitar, vai subir ao céu, e vos preparar. Não é preparar para vocês. Aqui não está dizendo, eu vou preparar para vós. Não está escrito isso. Está escrito, vos preparar lugar, virei outra vez. Aí ele virá para onde? Vamos continuar a leitura. Virei outra vez, e vos levarei para onde? Para o céu? Para ele mesmo. Por quê? Porque para onde ele estava, estejamos nós também. Aí a pergunta segue: aonde Jesus estava naquele momento? Filipe pergunta para Jesus, ou é Filipe ou é Tomé? Eu acho que é Filipe. Pergunta para Jesus: aonde o Senhor está? Está logo nos contextos embaixo. Ele fala: não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Versículo 10? 14, 10. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aonde é que Jesus estava? Jesus estava no Pai. Não era geográfico, o Pai estava nele. Mas o Pai estava nos discípulos? Não. Por quê? O Espírito não tinha sido derramado? Em quem que o Espírito estava ali? Em Jesus.
Então, ele já era uma morada do Pai. O templo, a única morada do Pai era ele. Ele era o único templo ali. Nos versículos seguintes, você vai ler o Espírito que habita convosco e estará em vós. Quem achar o número do versículo, fala para mim aí. O Espírito que habita, está em João 14, que habita convosco e estará em vós. O que está dizendo? Habita convosco, versículo 17 agora, de João 14. A gente está lendo João 14 todo. Tem gente que só lê os 3 primeiros versículos. Tem que ler ele todo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Tem que ler o capítulo todo. Então, o Espírito estava habitando com eles porque estava dentro de Jesus, mas não estava neles ainda. Então, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria subir ao céu, ia derramar do Espírito para levar eles a ele mesmo, porque nós temos o Espírito de Deus e Jesus está nesse Espírito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus não está dentro de você, amém? Então pronto, olha ele aí, voltarei. Aqui no versículo 18 fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você está órfão hoje? Não, por quê? Ele voltou. Lá no verso 22 diz que nós agora seremos morada. Verso 22. 23. Então, você tem que ler o João 14, e não é só João 14, João 14, João 15, João 16 e João 17. Está tudo falando da mesma coisa, do novo nascimento. João 14, casa do Pai, nós somos a casa do Pai. João 15, videira verdadeira, ligado nele. João 16 e João 17, vai falar sobre unidade e a oração de Jesus, tudo sendo um. Os 4 capítulos estão todos eles falando de unidade no corpo por meio do Espírito. Ele está dizendo aqui, a casa do Pai que já... Olha só, nós não lemos na Bíblia que o reino já está preparado? Nós não lemos na Bíblia que a Nova Jerusalém já não está pronta? Ele foi preparar o que então? Qual é a única coisa que falta para Jesus voltar? A igreja está preparada. É a casa do Pai. Você acha que Jesus ele está preparando? O que falta para Jesus voltar é uma preparação de cômodos no céu? O texto não está falando de morada no céu. O texto está falando da morada do Pai. Nós somos a casa do Pai. Nós somos o santuário de Deus. O véu foi rasgado. Agora eu sou o templo, o edifício de Deus, aonde Ele habita pelo seu Espírito. Quando Jesus fala, vou preparar o lugar, está falando da sua morte e ressurreição. Né? Porque se ele não morresse, não teria um lugar, não seria Exato. o reino de Deus. Se ele não ressuscitasse, não teria como estarmos com ele. Afinal de contas aí, Jesus logo no início, ele está falando, não se turbe o vosso coração. Eles estavam agitados, porque Jesus já havia dito que ele estava indo à morte. Sim. Então eles estavam ali agitados, com o coração perturbado, porque Jesus estava indo à morte. Não é porque Jesus estava indo para o céu. Se Jesus estivesse falando para ele, eu estou indo agora para o céu, preparado, eles estariam mais felizes. Mas Jesus estava assim, eu estou indo à morte. Então o caminho de Jesus para o céu, que ele diz que vai ao Pai, passa pela cruz. Lugar esse que, se ele não fosse, não teríamos lugar em lugar nenhum. É na cruz que nós somos gerados para sermos semelhantes a Jesus, nos tornarmos morada assim como ele é. Ele era a única, mas ele está dizendo, eu vou preparar um lugar para que assim como eu sou uma morada, vocês também sejam morada. Afinal de contas, nós não somos a igreja. Amém. Casa de Deus, habitação de Deus, no mesmo texto, no mesmo contexto, lá na frente. A gente vai ler aqui agora, mas antes... Oi. Quando ele fala a casa de meu pai tem muitas moradas, a casa é a família, não é Isso. um lugar físico. Casa é o corpo de Cristo, as moradas são os membros. Certo? Então, só para esclarecer, porque parece que está falando de lugar, fazer uma casinha para você. Não é. Olha aqui, ó, olha o que está aqui na apostila, ó, 2 Samuel 7, 11 e 13. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o quê? Te fará casa. Te fará casa, vai fazer de você casa.
quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa. Você acha que ele está falando de Salomão? Salomão, meu irmão. O reino de Salomão acabou. A casa dele foi destruída. E olha o que diz o texto: ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino por quanto tempo? Para sempre. Então, um descendente de Davi iria construir uma casa e ele iria edificar essa casa ao Pai. Ele é o edificador, é o que preparar e edificar. É ele que está edificando a casa. Ele é o descendente de Davi que está preparando essa morada para a habitação do Pai em toda a sua plenitude. Deus será tudo em todos. Nós somos uma casa sendo preparada, sendo edificada. Olha aqui, ó, na apostila. Na nova aliança nós somos a casa e a morada de Deus. 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que é um edifício? Uma morada, não é? Efésios 2:21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O que é um templo? Templo, casa, morada, pedra viva. É tudo isso. E a gente sabe disso. A gente aprendeu assim. Ninguém aqui, eu estou falando novidade para ninguém. Se eu falar para você que nós somos casa de Deus, você vai dizer, ok, eu creio nisso. Mas quando chega em João 14, você vai transformar aquela casa em outra coisa. Né? Mas é a mesma casa. Deus não tem duas casas. Ele só tem... Ela tem muitas moradas porque somos membros. É um corpo de muitos membros. É uma casa com muitas moradas. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário, matar o corpo, né, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então como é que Deus vai destruir o nosso corpo se ele vai destruir aquilo que é sagrado? O sagrado tem que ressuscitar. 1 Timóteo 3,15, olha que texto magnífico. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. No Novo Testamento, casa de Deus não é uma outra coisa, senão a igreja. A igreja é a casa de Deus. Vira a folha aí, ó. Hebreus 3,6. Como, porém, Cristo, em sua casa, a qual somos quê? Nós. Gente, eu estou usando a Bíblia ou não estou usando? É Bíblia. É Bíblia. A qual casa somos nós, se guardarmos fim até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Efésios 2, 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós juntamente estáis sendo o quê? Edificados para habitação de Deus no Espírito, morada de Deus. E João, capítulo 14, agora está aí 14, 12, 3, não é 14, 23, tá? João 14, 23 vai dizer o seguinte: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos o quê? Na casa de meu Pai há muitas... É João 14. Eu manipulei algum texto? Não há nenhuma manipulação de texto aí. A gente está meditando nas Escrituras. Claro, claro. Sim. A Nova Jerusalém vai descer, como noiva casada, vai pairar sobre a antiga Jerusalém. A Nova Jerusalém que Deus vai trazer do céu, ela vai ficar vazia?
A Nova Jerusalém, ela não vai pairar. A Nova Jerusalém vai tabernacular na terra. A Nova Jerusalém, ela estará sobre o Monte Sião. O Monte Sião não pode estar vazio. O Monte Sião, ela tem que ter a cidade, né? E esta cidade, inclusive, ela tanto não ficará vazia que quem entrará nela, quem tem o nome escrito no livro da vida. Então, haverá interação na cidade. Essa cidade, é porque o texto não fala assim lá em Apocalipse, né? Só fala da cidade do monte, né? Mas a completude desse texto está em Ezequiel 37. Você estava aqui ontem, nós lemos esse texto, né? De Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala que Deus tabernacula com os homens. Então, ela se fixará no Monte Sião, certo? Vamos ler para encerrar, que eu sei que você deve estar com fome, a quentinha já chegou. eu tenho que alimentar essa casa do pai aqui. Hebreus? 1 Pedro 2, 4 e 5? Deixa eu abrir aqui. 1 Pedro 2, 4 e 5. Eu preciso alimentar essa casa do pai. Deixa eu ver. 1 Pedro 2, 4 e 5. Deixa eu abrir aqui, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa também. Eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois, edificados casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Casa espiritual, sendo o quê? Edificado, ou seja, preparado. Por quem? Por Deus, pelo Espírito, para a habitação. Não tem uma outra interpretação, irmão. Olha como é que o texto de João fica mais bonito lendo assim. Fica mais rico lendo assim. E não é só João 14, 1, 2, 3. É João 14, versículo 23. É o capítulo inteiro que tem que ler. Depois do reino milenar e do juízo final virá a eternidade. Apocalipse 21, 1 e 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar já não existe porque um dia ele existiu. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Se desce do céu, não fica lá. Certo? Ela desce, essa Nova Jerusalém, ela já está lá hoje. Ela está lá, está pronta. Lembra da aula de ontem, que todas as coisas já foram preparadas, prontas desde a fundação do mundo. Ela já está lá, pronta. Deus não está edificando Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém já está preparada. Essa cidade já está preparada. E ela vai descer da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo, agora o Pai, estará com eles. Então Deus estará aqui na terra. O cumprimento de Ezequiel 37, que depois você pode ler a partir do versículo 24, que vai dizer que o meu príncipe, Davi, fazendo uma alusão a Jesus, o filho de Davi. Vamos ler o texto? Vamos ler lá o texto. A gente precisa ler esse texto aqui. Abra em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos abrir aqui. Ezequiel 37. A partir do versículo 24, Ezequiel, veja se esse texto não casa com o de Apocalipse 21, 1 e 3, E o meu servo Davi, fazendo uma alusão a Jesus, filho de Davi, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei, a aula que nós tivemos hoje, que dei ao meu servo Jacó, no qual vossos pais habitaram. Ou seja, não é um outro planeta, é o mesmo planeta. É a mesma terra, porque Abraão, Isaac e Jacó habitaram aqui. Habitarão nela eles e seus filhos os filhos de seus filhos, ou seja, toda a descendência, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz
será aliança perpétua, estabelecê-los-ei. Eu consegui ler, ontem eu não consegui. Né? Glória a Jesus. E os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Olha aí, lembra do tabernáculo, lá em Apocalipse 21? Tabernáculo, santuário. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário, o tabernáculo, estiver para sempre no meio deles. Então, Apocalipse 21, tá vendo aí, ó? No meio deles. Apocalipse 21 casa com Ezequiel 37. Agora eu sei qual é aquele monte de Apocalipse 21. É aquele monte de Ezequiel 37, que é no Monte Sião. É onde nossos pais peregrinaram. Ali, e por quanto tempo? Para sempre. Perfeito? Hebreus, apostila de novo. Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Apocalipse 3, 12. A quem venceu, farei coluna do templo do meu Deus. Está vendo aí? Ó, você quer vencer? Deus vai te fazer coluna da igreja dele. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade. Olha, agora que é. O que tem lá no céu é uma casa ou uma cidade? Cidade. Pátria. A pátria que está nos céus. Jerusalém não é uma casa. A nova Jerusalém não é uma casa. Jerusalém é uma cidade. Cidade. Eu vou para Jerusalém, eu vou para uma casa em Jerusalém? Não, eu vou para uma cidade que está em Israel. O que vai descer do céu não é uma casa, é uma cidade. Veja como João 14 não conecta nada com a Nova Jerusalém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Deus está preparando é uma casa para a habitação dele. Quando edificada, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. O que já está preparado é uma cidade. Essa já está lá, aguardando, ela está aguardando. Cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se você tiver alguma dúvida ainda, a gente vai almoçar, a gente pode sentar, conversar, dialogar, né? Eu tenho certeza que as perguntas que os irmãos fizeram não foram para afrontar. Não pense que eu imaginei isso, de forma alguma. Com certeza tem dúvidas aí, tá? E a gente está aqui para poder ajudar os irmãos. A gente prega isso há mais de 20 anos, né? Então, às vezes, algumas dúvidas que vocês têm, a gente já sabe. A gente está igual aqui, né? Quase chegando na dimensão de Jesus. Eu já sei o que passa no coração dos irmãos, né? Antes de você perguntar, eu já sei qual é a pergunta, né? A gente já passou por isso, tá? Então, essa é a hora. Vamos ter uma comunhão agora. Vamos sentar, vamos conversar, tirar as dúvidas. Oi? Alimentar a casa de Deus, né? E daqui a pouco a gente vai ter uma super aula sobre a criação, né? A terceira dimensão do reino de Deus.